Olá pessoal, tudo bem? Queridos alunos, alunas, aqui é o professor Rildo Vasconcelos de Matemática e vamos dar sequência nessa aula sobre definição de logaritmo. Eu expliquei alguns exemplos na aula passada, né? E vamos explicar genericamente a definição de logaritmo. Falei na aula passada que log é a abreviação de logaritmo, falei que o número que está aqui chama logaritmando, que no caso é o Bzinho, o Azinho chama base do logaritmo, e o resultado, que aqui no caso é o x, é o logaritmo mesmo. Aqui é o logaritmo, logaritmando e a base do logaritmo. Gente, a definição diz o seguinte, que o logaritmo de um número, que eu chamei de b, na base a, vai ser igual a um outro número, x. Se você aplicar a definição a elevado a x vai ser igual a logaritmando, ou seja, a base do logaritmo elevado ao logaritmo, que é o expoente, a elevado a x, que é o expoente, vai ser igual ao logaritmando, que é o b, tá bom? Isso aqui equivale a elevado a x igual a b, que é a mesma coisa de logaritmo de b na base a igual a x, ok? Só que tem alguns detalhes, né? Algumas restrições. O logaritmo, a base e o logaritmando não pode ser em números negativos. Repito, o logaritmando, esse número bzinho aqui, e nem o azinho, podem ser números negativos, tá certo? Então vamos lá. A base a, o zero tem que ser menor que a, pela definição, e o a não pode, tem que ser diferente de 1. Ou seja, aqui pode ser um número maior que 0, 0,1, 0,2, 0,3, só não pode ser o número 1. 0,9, 0,8, 0,9, 1,1, só não pode ser o 1 a base, e nem números negativos. Já o logaritmando, gente, não pode ser números negativos, ou seja, os valores de b tem que serem maiores que 0. Até porque todo número positivo ele é maior que 0. Então, o b, que é o logaritmando, ele tem que ser necessariamente maior que 0, pela definição. Não existe logaritmo de número negativo aqui, tá bom? O logaritmando não pode ser número negativo, nem a base. O x aqui pode, tá bom? Pode ser um valor negativo o x, mas não pode ser nem o logaritmando b, nem a base a. Lembrando que o a pode ser 0,1, 0,2, ou seja, tudo nos maiores que 0. Mas tem um furo, não pode ser 1, tem que ser diferente de 1, esse azinho aqui. Tá bom? O b já pode ser 1. Primeiro exemplo. Coloquei para vocês aqui, deixa eu ver se está pegando legal aqui na câmera, e ok, tá? Logaritmo de x na base 2 é 4. Então, vamos aplicar a definição de logaritmo para calcular o valor de x aqui. 2, que é a base, elevado ao logaritmo, 4 tem que dar o logaritmando. Então, vai ficar assim, gente, ó. 2 elevado à quarta ele tem que ser igual a x, que é o logaritmando. A base 2 elevado ao logaritmo 4, vou mudar a cor aqui, tem que ser igual ao logaritmando, que é o x. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Então, 2 elevado à quarta é 16. É igual a x, então x é igual a 16. Ok? Pronto, calculamos o valor de x. Bom, gente, vamos dar sequência, então, na nossa aula. Vamos aplicar aqui a definição de logaritmo. Logaritmo de 1000 na base, quando não tiver nenhum número, é 10. Então, 10 elevado a que número para dar 1000? Sim, 10 elevado ao cubo, elevado a 3, porque 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, logaritmo de 1000 na base 10 é o número 3. Próximo. Logaritmo de 32 na base 2. Aplicando a definição de logaritmo. 2 elevado a quanto que dá 32? Vou mudar a cor aqui. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ora, eu tenho que multiplicar o 2 por ele mesmo 5 vezes. Né? O 2 aparece 5 vezes. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, o logaritmo de 32 na base 2 vai ser o número 5. Próximo, logaritmo de 64 na base 4. A pergunta é assim,
4 elevado a que número que dá 64? Eu tenho que multiplicar o 4 por ele mesmo quantas vezes? Vamos lá. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então o 4 tem que aparecer 3 vezes. Então o logaritmo de 64 na base 4 é o número 3. Dando sequência. Logaritmo de 64 na base 2. Agora na base 2. 2 elevado a quanto que dá 64? Vai ser mais, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, tem 2 elevado à sexta potência para dar 64. Logaritmo de 64 na base 8. 8 elevado a que número? Aqui, qual expoente para dar 64? Sim, é expoente 2, porque 8 vezes 8 dá 64. Então, o expoente é a quantidade de vezes aqui, ó. 2. Logaritmo de 125 na base 5. 5 elevado a que número para dar 125? Sim, é o 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Logaritmo de 27 na base 3. Aplicando a definição. 3 elevado a que número para dar 27? A 3. Porque 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o 3 tem que aparecer 3 vezes. O logaritmo é 3. Logaritmo de 1 na base 2. 2 elevado a que número para dar 1? Sim, é o número 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, o logaritmo de 1 na base 2 é o 0. Logaritmo de 1 na base 3. 3 elevado a quanto para dar 1? É a mesma coisa, dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Logaritmo de 10 na base... Lembra que eu falei? Quando não aparecer nada, na base é o número 10. 10 elevado a quanto para dar o próprio 10? 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Logaritmo de 2 na base 2. Toda vez que o logaritmando for igual a base, vai dar 1. 2 elevado a quanto para dar o próprio 2? 2 elevado a 1. Logaritmo de 4 na base 2. 2 elevado a quanto para dar 4? É o 2. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 que dá 4. Logaritmo de 512 na base 2. 2 elevado a qual número para dar o 512? Então vamos lá, pessoal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Vezes 2, 128. Já deu 7 aqui. 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. Do 9. O 2 aparece 9 vezes. Então, 2 elevado a 9 dá 512. 3 elevado a quanto que dá 81? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 4 vezes. Então, 3 elevado à quarta dá 81. Gente, isso aqui é a aplicação da definição de logaritmo, tá bom? Espero que tenha entendido. Se não entendeu, volta o vídeo, assista novamente. Pessoal, obrigado e até uma próxima.